Essa série de vídeos que eu trago para vocês é com a intenção de mostrar erros que às vezes parecem pequenos, mas ao longo do projeto podem criar problemas grandes e são muito mais comuns do que a gente pensa, tá? Então vamos, né, é uma forma de alertar aqui para que outras pessoas também não caiam nesses erros, tá bom? Então vamos lá. Nessa planta, a gente está vendo aqui uma planta baixa, né? Primeiro, a forma de nomenclatura do desenho não está correta, tinha que ter a bolinha aqui com o número do desenho. E segundo, o tamanho dessa fonte, dessa letra aqui, está muito grande, está completamente desproporcional ao resto da prancha, né? Então aqui está o carimbo, né? Então você vê que pelo formato aqui é uma planta A3, né? E olha o tamanho dessa fonte, olha o tamanho dessa fonte daqui também. Então as coisas precisam ter uma coerência, uma arrumação, uma estética, porque a arquitetura tem tudo a ver com a estética. Então você entrega uma planta que esteja toda desorganizada, isso fala bem mal do próprio projeto. Pode ser um excelente projeto até técnico bom, mas se ele estiver muito desorganizado, já vai falar mal do próprio projeto, tá? Então, a primeira coisa aqui é cuidar desse tamanho dessas fontes, né? Segundo, toda vez que a gente coloca uma cota, a gente tem que colocar, a gente convenciona, né, de usar 2 casas decimais após a vírgula. Então, não é 4,2, é 4,20, tá? Outra coisa, hierarquia de linha. O que é hierarquia de linha? Quais as linhas que tem que ser mais grossas, mais fortes? As linhas que estão perto do local onde foi dado o corte. A cada vez que for se afastando desse local de corte, as linhas vão ficando mais finas, ou seja, você vai criando uma perspectiva através dessa espessura de linha para a pessoa poder entender se esse elemento está mais próximo ou mais afastado, né? Qual é a profundidade dele na planta. Estou falando em corte, algumas pessoas vão dizer, mas isso é planta baixa, não é corte. Gente, planta baixa é um corte horizontal a 1,5 m de altura. Convenciona-se que seja 1,5 m de altura. Então, tudo que tiver cortado por esse corte horizontal, né? Essa fatia que é tirada aí horizontal, tudo que tiver cortado vai estar com linha mais grossa. Cada vez que as coisas forem se afastando, por exemplo, a diagramação de piso lá embaixo no chão, ela tem que ser fina. Ela não pode ser o quadriculado de um granito de piso, não pode ser mais forte do que a parede, porque a parede foi cortada a 1,5 m e o piso está 1,5 m abaixo daquela parede, então ele tem que estar mais fino. Então, essa questão da hierarquia de linha é uma coisa muito grave, atrapalha muito o entendimento da prancha técnica e é um erro de representação gráfica. Então, você precisa considerar qual a espessura de linha correta daquele desenho que você está fazendo, tá? Esquadrias, né, a forma de colocar aqui, por exemplo, tem soleira, não tem soleira, emenda, como é que é isso aqui, né, aqui é a mesma coisa, não tem porta, ok, parece que não, né, mas na verdade tem, porque se você bota uma nomenclatura, uma cota de 70 por 2,10, quer dizer que isso tem uma altura de 2,10. Será que é um vão sem porta? Não sei, não está se dizendo nada, talvez seja só uma abertura na parede. Enfim, a gente precisa verificar essas coisas para que a planta se comunique com a pessoa que está recebendo essa planta, tá? Mas o grande problema aqui dessa planta é a questão do tamanho dessas letras e a organização. Tá muito confuso tudo isso por causa das próprias letras. E a cota também ter 2 casas decimais após a vírgula, tá? Isso é importante. Foi usada a cor vermelha aqui, mas não vai ter problema, tá? Você pode usar, contanto que, se ela for impressa em preto e branco, ela vai ser compreendida também, essa legenda, vai. Porque aqui o vermelho está um quadradinho inteiro, quando isso imprimir em preto e branco vai ficar preto, mas tudo bem, a pessoa identifica que se é meio quadradinho, não, triângulo, meio triângulo ou triângulo cheio, dá para identificar a diferença, tá? Outra coisa que é importante aqui, se você está botando a legenda como ponto de tomada, porque essa planta baixa, ela também está indicando pontos elétricos, certo? E cadê a locação dela? Cadê a cota desse ponto elétrico? Como é que o instalador que vai colocar esse ponto de tomada vai saber em que local ela fica nessa parede?
tá? A altura tá aqui, 1,80 do piso, que é uma altura bem alta para uma tomada, mas ok. Assim, você tem que colocar a cota de distanciamento onde é que esse ponto vai ser colocado, tá? Então tem que ficar ligado nisso. E lembrando duas casas decimais, mais uma vez, que isso precisa ser coerente. A gente está falando em unidade de medida metro e duas casas decimais após a vírgula, tá? Aqui a outra planta vai pelo mesmo tipo de problema, tá? Que é a questão das legendas, dos nomes, e na verdade essa planta, ela me parece desnecessária. Essa planta só acrescentou aqui um ponto de tomada cá, nesse lado do closet, e mais os pontos do teto, que na planta anterior não tinha, tá vendo? No closet, né? Então, por que não jogar tudo na mesma planta, já que é uma planta que daria para botar todas as informações? Então, tem que ter cuidado para não ficar criando planta que vira volume sem, de fato, serem necessárias, tá? Pode juntar numa planta só, ótimo, contanto que não fique confuso. Aí aqui a gente tem uma planta de forro, né? Mesmas considerações da planta passada, a hierarquia de linha está faltando, inexistente, não tem aqui. A questão do tamanho das fontes muito grandes. E aqui a gente tem uma questão que é importante de olhar. Detalhe, forro rebaixado a 20 centímetros da cobertura. Primeiro, o que devia ter aqui era um nível, né? Primeira coisa, para poder mostrar a que nível esse forro está, certo? Do chão. E segundo, se você está botando um detalhe aqui, que ele colocou um detalhe mostrando que é uma parede, isso, na verdade, isso não é concreto, né? Essa parede não é de concreto, porque ela não está representada em concreto. E aqui no corte já está representada como concreto, então já está uma representação errada, né? Aí você vem aqui em cima, que eu não sei se tem uma laje, eu não sei o que é, tá super incompleto isso. Aí vem esse tracinho escuro, chamando de forro, tá? Só que isso aqui dá pra gente olhar e deduzir que é um corte, mas não está representado o corte aqui. Então precisa botar a marcação do corte, aquelas setinhas, escrever corte, tal, detalhe do forro. Então botar essa informação mais completa, porque isso aqui está tendo que se adivinhar o que quer dizer isso aqui, tá? Então precisa botar aquela marcaçãozinha do corte, né? Puxa pra cá, puxar, tá bom, o que ele fez, puxou. Qual é a escala desse detalhe? É a mesma escala? Mantém, escreve escala tanto por tanto. Tem que ter o número do desenho. Então, desenho 2, se esse é o desenho 1, aqui vai ser o desenho 2. Tracinho, detalhe do forro. E traço embaixo, você vai botar escala. Qual é a escala? Se for 1 para 20, repete 1 para 20. Se for sem escala, escreve sem escala. Se for uma escala diferente, escreve ela também. Então, precisa ter mais informação para ficar mais objetivo isso aqui. A representação do forro com achura, ok. Eu não gosto muito de usar achura com elementos diagonais ou geométricos para uma representação de forro de gesso. Por quê? Porque numa olhada rápida a gente pensa que é um tabuado ou forro de PVC. Então eu prefiro usar pontinhos na representação do forro de gesso, tá? Não que esteja errado, mas pode confundir. Mas como botou na legenda, tudo bem, tá? Outra coisa é esse tracejado aqui, ó, que colocou aqui a legenda, tá? E aí escreve conserto do forro de gesso. Gente, isso é uma coisa que eu preciso chamar a atenção, tá? Revisa o que a gente escreve. Todo mundo erra, né? Não é muita coisa na cabeça, mas erro de português numa planta é muito complicado. Isso fala muito mal do profissional também. A gente tem obrigação de saber falar a nossa língua de forma correta e saber escrever nossa língua de forma correta, tá? Então, se você tem problema com isso, vai mexer, vai fazer um curso de português para dar uma melhorada, porque é inadmissível a gente ter erro de português em planta técnica, né, ou em relatórios de planta, o que for, tá? Então, dentro do conjunto do projeto, a gente não pode ter. Imagina você passar uma proposta para o cliente com erro de português, né? Na hora que chega um currículo, por exemplo, de um estagiário para o meu escritório, ou um funcionário, ou um profissional, se tem erro de português, eu realmente, vou ser sincera, elimino imediatamente, porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que saber falar nossa língua de forma correta, tá? Então, essa questão do conserto aqui
tem que ser consertado, né? Isso não tá legal nem um pouco. Planta de layout. Aqui a gente tem uma planta de layout que mostra o distanciamento dos móveis, isso é muito bom, né? Tá faltando aqui que ele não botou aí assim, conveniente ou não, dá para perceber que isso aqui não vai conseguir abrir. Não sei se isso é um armário, não sei se isso é uma cômoda, seja o que for, ninguém consegue acessar o que está aqui embaixo, né? Então não tem uma cota de distanciamento que deveria ter, que é o que a gente deveria sempre colocar numa planta de layout. As cotas internas do distanciamento do espaço, para você saber se isso dá para circular, se dá para abrir, por exemplo, se isso é um gaveteiro, uma cômoda, como é que você abre a gaveta aqui se ela não corre para frente porque tem uma cama, tá? Então isso precisa ficar claro de que uma planta de layout ela tem que dar as informações que ela precisa dar, certo? A outra coisa, aí tem na sequência tem uma outra planta de layout aqui, onde já começa a colocar o nome dos elementos, né? Aqui, ó, mesa de maquiagem. Então aqui tá uma mesa de maquiagem. Então uma penteadeira, né? Não sei. Mas é interessante a gente botar o tamanho desses móveis também, porque isso é uma planta de layout. Para que serve uma planta de layout? A planta de layout serve para você poder comprar esse mobiliário, entender como esse espaço funciona e poder colocar esses mobiliários aí dentro. Então, se você tem uma planta de layout que não tem a medida do mobiliário, que não diz o que ele o distanciamento entre as coisas, então ela não tá cumprindo a função dela, tá? É interessante, minha sugestão em plantas de layout é que você coloque um código e coloque uma legenda aqui do lado, por exemplo, aqui escreveu mesa de maquiagem, mas colocar o número 1 e colocar aqui do lado, mesa de maquiagem, dimensão tal, de madeira, branca, pintada, código de venda, porque a especificação que você está falando da loja tal, da loja X, e aí você bota ali o código, qual é a cor, tudo direitinho, já está tudo ali, quantidade, se é uma, se são duas, são três, né? Então é interessante e é importante, porque são informações que a gente precisa. A planta de layout é para isso, é para a gente ver os mobiliários que estão ali, né? Que tamanho tem eles, que distanciamento são as coisas, né? Essa cama de solteiro, tô vendo que é solteiro porque tem um desenho de solteiro, mas que medida ela tem? É um solteiro normal, um solteiro meio solteirão, sei lá, tem vários nomes aí e essas medidas vão mudando. Como é que a gente vai saber para comprar, né? Então precisa ter as informações completas nas plantas. Lembrem que as plantas, elas são nossa comunicação com quem está recebendo essas plantas, né? Com o receptor, né? Então uma comunicação, quem tem a obrigação de comunicar certo é o comunicador, tá? Quem está recebendo essa informação, ele tem que receber ela de forma clara e possível de que seja interpretada, tá? Então está nas nossas mãos fazer uma planta que as pessoas possam entender. Quem são essas pessoas que entendem uma planta dessa? Depende, né? Numa planta de layout, por exemplo, o cliente que é leigo, ele também precisa entender para comprar, para e tal. Então é uma planta que muitas vezes a gente faz uma decorada e a técnica e a decorada, as duas, porque uma está direcionada ao cliente, às vezes com um 3Dzinho e tal, e a outra está direcionada à obra, à implantação desse espaço, etc. Tá? Então é importante isso, a gente saber que a gente precisa se comunicar e que nossa comunicação tem que chegar no interlocutor, na pessoa que está recebendo essa informação, tá bom? Então, fica aí, segue a gente no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, deixa seu comentário, no Instagram também, e no Facebook a gente está aí para distribuir e compartilhar com você bastante conteúdo.